Boa tarde, a graça e a paz esteja aí com você. Aqui é a Thalita. Seguimos para mais um devocional. Hoje, quarta-feira, e vamos continuar estudando, né? Aprendendo mais um pouquinho. Afinal, por que Jesus morreu na cruz? Então, o tema dessa semana, temos falado sobre a cruz e a coroa. A cruz, onde Jesus precisou passar, morrer, e a coroa foi o final disso, entre aspas, o final, né? Porque Jesus, ele reina hoje à direita de Deus Pai. Mas vamos continuar aprendendo. Eu te convido a ler comigo 1 Coríntios 15, do 14 ao 19, que diz assim: Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Um pouquinho complexo o texto, mas vamos caminhar no devocional que a gente vai conseguir entender melhor. Então, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Por que ela é importante? Então, vamos pensar que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, aonde nós estaríamos agora? Que garantia teríamos sobre qualquer coisa nessa vida? A nossa confiança, os pensamentos sobre morte, as nossas esperanças para a vida depois da morte seriam totalmente afetadas. Então, tudo aquilo que nós cremos, que nós pregamos, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso não teria muito sentido. Deus, ele sabia que a ressurreição de Jesus, ela levantaria várias questões nas nossas mentes. E é por isso que ele usa a vida de Paulo a nos fornecer algumas respostas. Aqui em 1 Coríntios 15, que nós acabamos de ler. Quem escreveu foi Paulo, né? O apóstolo Paulo. E aqui ele aborda um assunto principal, que é a ressurreição, né? Mas ele quer falar aqui, e se essa ressurreição de Cristo não tivesse acontecido? E ele escreve: e se Cristo não foi ressuscitado? Nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Ou seja, se a ressurreição não tivesse acontecido, nossa fé seria vazia, sem fundamento. Seríamos testemunhas falsas espalhando mentiras. Todos os esforços em nome da fé não teriam valor. E ler as escrituras, compartilhar as boas novas, seria perda de tempo. Todos os seguidores de Cristo que morreram acreditando que teriam a vida eterna, simplesmente teriam perecido, com a sua esperança no céu, sendo nada mais que uma ilusão. E o pior de tudo, ainda estaríamos vivendo em nossos pecados, ainda sob culpa e recebendo o castigo merecido por nossas transgressões. E Paulo sintetiza dessa forma, né? Ele traz aqui, nesse texto que nós lemos: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Infelizmente, a nossa esperança se estende para além dessa vida, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Deus, em sua sabedoria, nos deixou uma evidência inegável. Ali onde Jesus foi sepultado,
a sua tumba, ela era guardada, né, por soldados romanos. Então, eles ali tinham essa função, né, de guardar o túmulo de Jesus, para que, de repente, o corpo de Cristo, né, não fosse roubado, ou, sei lá, por qualquer coisa que pudesse vir a acontecer. E esses soldados, inclusive, eles estavam ali e sofriam até mesmo, de repente, né, eu acredito, ameaças e aquela sensação da morte iminente, caso eles falhassem, cumprir as ordens que era de guardar o túmulo ali né, o corpo do então o Cristo, né, o Deus dos judeus. E mesmo que essa precaução fosse para prevenir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo dele e de repente falassem que ele havia ressuscitado, ou seja, mentindo, né? A tumba, ela ficou vazia, ela está vazia, mesmo com os soldados ali guardando ela. Por quê? Porque de fato Jesus, ele ressuscitou por meio do Espírito de Deus, né? E outra indicação também sobre a morte e ressurreição de Cristo é a mudança de vidas. Então, algo significante tinha que acontecer para que aquelas pessoas, né, que não criam ainda em Jesus, se tornassem seguidores, fiéis, e também aqueles que caminharam com Jesus, né, os discípulos. Querendo ou não, imaginem eles após a morte de Jesus, né? Como que eles ficaram? Caminharam com Jesus, pregaram junto com ele, fizeram, né, viveram milagres ali junto com Jesus, puderam presenciar de pertinho os milagres que Jesus fez. Mas imagine quando Jesus morreu. Então, a ressurreição de Cristo era também para eles, né, ali, para que eles crescem, que de fato Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele prometido que João pregou, né, no deserto, e que eles, é como se fosse um selo mesmo de tudo aquilo que eles viveram junto com Jesus. Tudo que vocês viveram não é uma fantasia, não é uma heresia, isso de fato aconteceu, esse daí realmente é o Filho de Deus. Então, a ressurreição, ela foi, né, algo também muito significante para os discípulos de Cristo, para que eles se tornassem corajosos e continuassem proclamando o Evangelho, mesmo diante de adversidades, porque eles passaram muitas adversidades. Depois que Jesus, né, vai para o Pai, eles ficam com esse dever de continuar, né, proclamando o Evangelho, mas o que eles presenciaram, o que eles viveram, experimentaram, caminhando com Jesus. E, de novo, eu creio que como um selo diante disso tudo, essa morte e ressurreição de Cristo foi tão forte que não tinha como eles duvidarem mais, não tinha como eles negarem essa fé, não tinha como eles fazerem outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Então, o mais importante é que Jesus mesmo disse que ele ressuscitaria. E ele afirmou ser um com Deus, né? Em João 10:30, aqui como a palavra diz. Ou seja, ou ele era e é o Filho de Deus, ou ele era um mentiroso, né? Entretanto, o registro mostra que ele nunca contou uma mentira. Jesus nunca mentiu. Nele não houve pecado. Tudo que ele prometeu, previu, aconteceu da maneira que ele disse. Então, exceto, né, as profecias que estão na Bíblia, que ainda não aconteceram, mas elas, né, chegará o tempo em que toda a palavra do Senhor, né, tudo aquilo que Jesus declarou que como profecia que aconteceria, elas vão acontecer. Um dia exatamente da forma que ele disse. Pois não há nada falso no nosso Deus, o nosso imaculado Filho de Deus. Então, da mesma maneira que talvez você já tenha lido aqui, né, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, em João,
que foram os discípulos que caminharam com Jesus, tudo que você leu sobre os milagres e maravilhas que Jesus fez, a ressurreição dele, como nós estamos aqui meditando hoje, e talvez hoje você consiga crer nisso, né? Que de fato aconteceu, que de fato Jesus é o Filho de Deus, que veio para morrer por nós, para perdoar, né, os nossos pecados, para que a gente tivesse livre acesso a Ele, para que a gente tivesse direito à vida eterna, para que quando a gente morrer, a gente, né, não seja diretamente condenado e vá para o inferno, mas Deus nos deu o direito à vida eterna, a vida com Ele no céu. E talvez hoje você consiga crer nisso, mas da mesma maneira que tudo isso que Jesus passou, ele mesmo predisse, né? Ele já sabia que ele iria passar e as coisas aconteceram. Então, da mesma maneira, tudo que está na Bíblia, mais para frente, inclusive em Apocalipse, que muitos não gostam de ler, mas eu quero te falar que quem escreveu Apocalipse foi João, mas quem dirigiu ele foi o Espírito de Deus, mesmo que esteve e está com Jesus. Então, tudo que está escrito ali também vai acontecer. Então, o inferno é real, ele existe, Jesus vai voltar um dia para nos buscar aqueles que escolheram ter ele como Senhor, como Deus da sua vida, né? Não são todos que irão para o céu. Jesus morreu para que todos nós tivéssemos direito, mas isso é uma escolha, né? E Jesus, ele não obriga nada, né, a gente a nada, porque se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido. Era só Deus simplesmente mudar uma chavinha dentro de todos os humanos e eles iriam aceitar e pronto, acabou. Mas Deus, ele é educado, ele não nos obriga a nada. Então, é uma escolha que eu e você fazemos de entregar a nossa vida ao Senhor para passar a ter direito a essa vida eterna. Então, te convido, se você nunca leu, leia Apocalipse, né? Talvez você não entenda muito bem, mas ore e peça para o Senhor te trazer o discernimento, abrir os teus olhos, mas que, acima de tudo, você creia. Creia que tudo que está escrito ali é verídico e vai acontecer. E se a gente prestar atenção, na verdade, muitas coisas já estão acontecendo, né? Então, são os sinais dos fins dos tempos. Nós não sabemos quando exatamente Jesus voltará, mas sabemos que um dia ele voltará. Então, que você possa nessa tarde crer na palavra, crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você ainda não crê, que os teus olhos sejam abertos, que você consiga acreditar que Ele é o Filho de Deus, o verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, ninguém, e é só por Ele, né? Como nós já meditamos aqui desde segunda, nós não precisamos de intermediadores, né? De ninguém, de outros deuses para nos levar à presença de Deus Pai. Nós temos livre acesso a Ele. Amém? Quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço por esta tarde, te agradeço por essa palavra. Deus, nos ajude a crer nela, nos ajude, Espírito Santo, a entender esta palavra, Senhor. Confronta mesmo, Senhor, os nossos corações, tudo aquilo que ainda nós não queremos, Senhor amado, acreditar, talvez por uma religiosidade, talvez porque nós não queremos deixar outros tristes, mas, Senhor, a verdade é que te seguir, te servir não é uma questão de religião, é uma questão de vida, Senhor, porque nós precisamos de Ti para viver. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Então, que essa palavra, onde chegar, possa mesmo alimentar, possa fortalecer, possa esclarecer, Senhor, dúvidas, tirar os medos. Enfim, que seja mesmo como um selo no coração, Pai, de quem ouve esta palavra.
para que ela edifique essa vida, para que ela transforme, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, eu te peço e te agradeço. Amém.